Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o que recebemos de Deus de graça, devemos dar sem cobrar, amar sem nada em troca. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a perceber tudo aquilo que o Senhor faz por nós, nós entendemos que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar isso. Porque a paz que o Senhor nos faz sentir, o amor, a esperança, a sabedoria, o cuidado e tudo aquilo que Ele fez por nós, ainda quando nós não merecíamos nada. E através disso nós vamos entendendo o carinho e o cuidado de Deus. E a única forma que nós temos de retribuir isso é fazendo o mesmo por outras pessoas. Porque o amor se manifesta através dos nossos pensamentos e do nosso comportamento. Então o Senhor, Ele coloca algo dentro do meu coração e eu vou lá e faço. E eu não faço porque eu vou ter algum tipo de benefício ou algum tipo de vantagem, mas eu faço para que a mesma graça e a mesma misericórdia que eu tive, outras pessoas também possam ter. E eu não faço porque eu sou uma pessoa boa, mas porque o Espírito Santo está em mim. E o resultado de tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas é o amor. E assim nós vamos caminhando cada vez mais para o reino de Deus. Cada vez mais nós nos vamos colocando à disposição do Senhor e valorizando o que realmente tem valor, que é o amor. Quando nós vivíamos longe de Deus, para que nós pudéssemos sentir valorizados, parece que deveria ter um presente, uma recompensa, uma retribuição. E hoje não. Tudo que nós fazemos é para poder estar na presença de Deus, é para poder sentir Jesus Cristo, é para poder sentir satisfação. Então, mesmo que nada novo esteja acontecendo nas nossas vidas, sempre que nós estamos na presença de Deus, porque Ele deixou muito claro, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. E aonde existe necessidade, aonde existe o pecado, a graça de Deus ela abunda ainda mais. Quando as pessoas elas querem um caminho, que elas querem a salvação, que elas querem negar a escuridão. E assim nós buscamos essas oportunidades. Assim como a nossa vida no passado foi essa oportunidade também para outra pessoa. Então nós devemos sim fazer tudo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, não levando em conta os nossos interesses, mas levando em conta o reino de Deus e as boas novas que todas as pessoas elas precisam conhecer. E o nosso testemunho é o elo de ligação entre o divino e o mundano, porque as pessoas elas conheciam a nossa vida antigamente e hoje elas nos conhecem porque o poder de Deus se manifestou em nós. Se a gente vai lá em Mateus 10, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isso: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e os doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Então, quem está conversando conosco aqui é Mateus, que ele está relatando o que tinha acontecido com eles, uma ordem que Jesus tinha dado a eles. Primeiro, Jesus ele começou fazendo os milagres para que eles pudessem aprender. Depois ele colocou os discípulos para que eles pudessem também fazer os milagres. Mas ele sempre deu uma ordem, ele explicou como as coisas deveriam ser. Porque você imagina essas pessoas, vamos se colocar no lugar deles?
Jesus está conosco, a gente está caminhando, a gente está vendo espíritos sendo expulsados, estamos vendo cego vendo, os leprosos sendo curados, e estamos vendo o sobrenatural sobre a terra. Vimos ele andar sobre as águas, e estamos vendo diversas coisas que nós nunca vimos e nem nunca imaginamos. Beleza, então sempre que a gente está perto de Jesus, a gente vê. Agora, você imagina no coração deles, eles querendo esse tipo de poder? Porque eu lembro quando eu comecei a me converter, né? Comecei a ver o Senhor e coisa, e eu via sobre as curas, as coisas, eu achava um máximo aquilo, falando, nossa, eu queria que Deus me desse o dom da cura para mim poder chegar perto de alguém, fazer uma oração e essa pessoa ser curada. Você percebe que eu não estava preocupado com a pessoa, eu estava preocupado com a vaidade, que as pessoas pudessem reconhecer o quanto eu era abençoado e o quanto Deus estava na minha vida. Esse tipo de relacionamento não é relação, isso é interesse, isso daí nós não podemos ter. Então, se Deus ele nos dá algum dom, não é para que eu me gabe do dom que eu tenho, dizendo, olha como eu tenho fé e você não tem. Ele serve para o bem de outras pessoas e para que o nome de Deus ele seja glorificado e exaltado. E talvez essa é a razão que muitas vezes nós acabamos não entendendo o dom que nós temos, porque a vaidade é maior do que saber reconhecer aquilo que Deus tem te dado e a forma que ele pode se manifestar na sua vida. Então a gente sempre olha e quer o melhor. Então eu fico imaginando aquelas pessoas, Jesus dizendo, olha, a partir de agora, vocês vão poder fazer as mesmas coisas que eu faço. Você imagina se ele não desse nenhum tipo de instrução para essas pessoas? Será que não ia virar uma bagunça generalizada? Será que não poderia cair no coração deles outras formas deles se gabarem e fazerem as coisas? Mas Jesus, sempre que lhe dá uma responsabilidade, ou ele dá um dom, ou ele dá um poder, ele dá uma orientação. E é isso que é obedecer a Deus, é obedecer à orientação de Deus para quê? Para que o meu coração ele não caia em pecado, para que eu não caia em vaidade, para que eu não tente tirar alguma vantagem da situação, para que nós não sejamos como Judas, que preferiu vender o Senhor por 30 moedas de prata. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem. Então Deus, quando ele nos coloca dentro de um chamado, ele dá uma ordem a nós. Ele vai dizer o que pode, o que não pode, o que é e o que não é. Então, por isso nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque as ordens que o Senhor nos dá, elas não quebram a ordem que ele já deu. Então nós olhamos a forma que os discípulos eles eram instruídos, nós seremos instruídos da mesma forma, porque o Espírito age como o mesmo em todos. É por isso que Paulo, mesmo sem ter conhecido Jesus em carne, sem ter ouvido os sermões de Jesus, sem ter ouvido nada, ele conseguiu replicar aquilo que o Espírito colocava dentro dele. E se a gente lê os evangelhos, ele age da mesma forma, ele chega nas mesmas conclusões, ele tem um entendimento que muitas vezes quem andou com Jesus não tinha. Porque talvez eu estava lá só vendo milagres acontecendo, eu não estava entendendo. E Jesus sempre ele precisava exortar, sempre ele precisava explicar, sempre eles não entendiam o que estava acontecendo, porque ao invés deles olharem o espiritual, eles olhavam o material. Então, se eles viam que Jesus falava sobre o fermento, eles achavam que era o fermento de colocar no pão e não o fermento dos fariseus, as críticas dos fariseus, a contaminação dos pensamentos, as opiniões ou o que os outros iriam pensar, e tudo isso contamina o nosso espírito. Então nós temos que ler a Bíblia não lendo o que ele está dizendo, mas espiritualmente como isso reflete no mundo. Então Jesus, ele chamou os 12 e deu uma ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus. Porque primeiramente, quando Jesus ele veio para o povo de Israel, para cumprir as promessas de Abraão e de todos os profetas. Naquele momento não fazia sentido ele buscar os não-judeus ou buscar outras pessoas. Então Deus ele tem um plano, e esse plano precisa ser executado em determinada ordem. E aí a gente olha em outra passagem que vai falar assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aqui faz sentido. Jesus não foi distribuir a graça a nós, os não-judeus, os pagãos, porque esse era o plano de Deus no começo. Não, ele veio para que eram os seus. Ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não quis saber dele. Então ele ia deixar essa graça sem poder ser dividido e sem nada.
palavra desde lá de trás, desde Isaías, ela falava que todos os povos e todas as línguas, elas vão adorar o Senhor, que todos viriam à casa de Deus para que ele pudesse ser honrado. E isso se cumpriu, mas outras coisas precisavam, e naquele momento não era para eles irem atrás dos não-judeus, porque Deus já tinha um plano. Quem que foi atrás dos não-judeus? Foi Paulo. Nem entrar na cidade dos samaritanos. Então existia uma divisão no reino, graças ao nosso querido Salomão, né, que quase não gostava de mulheres, quase não gostava de desobedecer a Deus, e graças a essa desobediência, ele acabou dividindo o reino de Israel em dois. Então existiam duas capitais, existia uma rixa, onde deveria se adorar a Deus, onde não se deveria. No final, se a gente começa a olhar as pessoas, tudo é ego e tudo é vaidade, porque ninguém quer saber de obedecer a Deus. Quando vai contra aquilo que Deus ensina, eu saio daquele lugar, eu avo uma nova igreja, eu faço uma nova doutrina, e é isso. E a gente vai abandonando a palavra para sempre poder colocar a nossa vaidade ou a nossa religiosidade em cima. Então Jesus deixou bem claro, meus queridos, meus amados, meus amigos, não é para vocês irem fazer milagres, não é para vocês fazerem essas coisas sem ser para o nosso povo. Por quê? Já se perguntou por isso? Por quê? Porque o povo de Israel ele vinha sendo preparado através da palavra de Deus e dos profetas para reconhecer aquilo que estava acontecendo. Será que eles olhariam aquelas pessoas fazendo aquilo e lembrariam de Deus, das promessas de Deus? Será que eles conseguiriam interpretar aquilo que estava acontecendo? Eles não iriam conseguir, eles não iriam entender. É a mesma coisa, hoje nós vemos os sinais dos fins dos tempos. Jesus ele já disse tudo o que ia acontecer, e nós estamos aqui tranquilos, só observando o que está acontecendo, porque nós já sabemos. Agora você imagina pessoas que não conhecem a palavra, que elas não creem no Senhor, que elas são de outras religiões ou de outras coisas, né? Creem em outros deuses com D minúsculo. Como elas estão interpretando esses eventos? Será que elas têm o discernimento? Será que elas têm a sabedoria? Será que elas compreendem os sentimentos como nós compreendemos? Será que elas entendem esse mundo espiritual ou não? Estão ali brincando e fazendo coisas sem nem entender o que está acontecendo na vida delas. Então não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ele ter ido para outros. Então ele foi lá e disse, olha, vocês não vão. E aí ele reforça, pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. E aqui se reflete lá no profeta Ezequiel, que era exatamente sobre isso que iria acontecer. Quando o Messias viesse, eles iam encontrar as ovelhas que estavam perdidas. Agora, essa ovelha perdida, elas estavam perdidas por quê? Porque elas não tinham um relacionamento com Deus, elas só tinham a religiosidade. E era por isso que Jesus ele afrontava tanto essas pessoas. Quando ele colocava o amor acima de todas as coisas, o amor acima de todas as ações, o amor acima do cargo daquelas pessoas, da obediência que eles achavam que eles tinham, porque para eles o suficiente era só cumprir a lei e não a razão pelo que se cumprisse, era a regra pela regra. E não funciona assim. Nós temos que aprender a nos colocar no lugar das outras pessoas, a sentir o que os outros sentem, a entender o contexto que os outros vivem, o que as outras pessoas passaram. Viver sem Deus machuca, e machuca muito. Machuca muito. Assim como machucou a nós e o Senhor ele nos curou, outras pessoas também precisam passar por esse mesmo processo. Então aqueles 12, eles tinham um chamado, e eles tinham uma ordem, e eles tinham um objetivo. Encontrar quem estava perdido. E esse é o nosso chamado hoje, encontrar quem está perdido. Eu tenho um grupo de amigos, você tem um grupo de amigos, o outro tem um grupo de amigos, e Deus tem levantado em cada lugar uma nova pessoa, para que nós possamos ajudar os nossos amigos, para que nós possamos ajudar a nossa família, para que nós possamos ajudar as pessoas do nosso trabalho, para que nós possamos dar a oportunidade de todas as pessoas conhecerem o Senhor fora da igreja, fora da religiosidade. Nós não lemos a Bíblia todos os dias, porque algo nos impõe isso, porque a nossa doutrina ela é desse jeito. Nós não cumprimos regras humanas, nós cumprimos o que a palavra diz. Então as nossas regras, entre aspas, elas vêm do próprio Senhor.
E é por isso que eu falo, leia a palavra de Deus. Ela vai ser a proteção para sua mente. Ela vai ser a proteção para o seu coração. Ela vai tirar todo o sofrimento de dentro de você. Ela vai fazer secar todas as tuas lágrimas. Ela vai fazer você se sentir parte de algo muito maior do que você. Algo que você não vai conseguir retribuir com dinheiro, mas vai retribuir com a tua vida e com o teu tempo e com o teu amor. E eles começaram a procurar. E eles procuravam por quê? O que eles iam falar para essas pessoas? Vão e anunciem isto: o reino de Deus está perto. Nós já falamos sobre o reino de Deus um tempinho atrás. E o reino de Deus, ele está tão perto que ele está dentro de nós. É nós podermos sentir o céu através do Espírito Santo em cada oração, em cada momento de adoração, em cada louvor, em cada vez que nós servimos o Senhor, sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento, sem olhar a quem. Nós simplesmente servimos, porque o nosso prazer é observar a lei de Deus, o nosso prazer é poder servir ao Espírito Santo, o nosso prazer é poder colocar o chamado que o Senhor Deus acima dos nossos interesses. Então nós encontraremos os nossos amigos e vamos anunciar. Você percebe que é a mesma coisa que nós vamos fazer. Primeiro nós vamos pregar para dentro de casa, dentro do nosso ciclo de amizade. Claro que nem todas as pessoas elas vão receber. Não adianta eu pegar uma Bíblia e sair batendo na cabeça dos outros. Mas eu vou pregar primeiro com o meu testemunho. A minha vida é a primeira Bíblia que as pessoas leem. Elas sabem como era a minha vida. E você vai ver que as pessoas elas vão vir começar a desabafar e a reclamar. E agora você vai ter sabedoria e acesso ao Espírito Santo para que você possa consolar, entre aspas, essas pessoas com a palavra. Não apenas ficar ali ouvindo, mas encontrando a oportunidade certa para pregar o Evangelho, para testemunhar como Deus tem mudado a tua vida. E como grandes coisas, mesmo que ainda você não possa tocar, mas você já sente. Isso é a base da nossa fé. Porque o reino de Deus ele está perto. É essa boa nova que nós devemos anunciar a todas as pessoas. Aí eles começam: curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Então você imagina eles andando? Eu fico me colocando no lugar, eu piro nisso. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu quero imaginar que eu estivesse lá lendo, vendo aquelas coisas acontecendo. Você imagina você estar lá perto e vendo um leproso, vendo um cego, vendo alguém que está morto ressuscitando e aquele poder de Deus se manifestando para que as pessoas pudessem acreditar, pudessem voltar a ter esperança, pudessem ver a vida de uma forma diferente, pelos olhos de Deus, pelo poder de Deus. E olha que aqui no meio tem coisa que ele está fazendo: expulsem os demônios. E às vezes a gente acha que isso não existe. Você acha que porque a menininha tá bonitinha ali, cheio de filtro, bonito, tem dinheiro, isso, aquilo, gostosinho, que não tem demônio dentro, que não tem nada? Você acha que a hora que você ficar com uma carne com o demônio, o Espírito Santo vai ficar ali? Ai, que gostoso. Não vai. Então a gente tem que entender que antes de olhar um corpo, a gente tem que procurar um espírito. E como eu conheço o espírito? Aonde está o Espírito Santo, ele vai louvar a Deus, ele vai agradecer a Deus, ele vai falar de Jesus, ele vai ter uma rotina, ele não vai ficar reclamando de pessoas, ele não vai passar: ai, não consigo, ai, não faço, ai, não sabe? Não, nós somos a solução, nós não somos o problema. O Espírito Santo nos ensina a solucionar, não a reclamar. Já não faz mais parte da nossa vida ficar reclamando dos outros. E aqui o que eu queria, que é a parte que fala da frase: vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Você acha que se dentro do coração deles, e Deus conhece os nossos pensamentos, eles talvez não pudessem ter intenção de cobrar por isso? Ele teria dito essas palavras: vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Por que eu faço o devocional sem cobrar nada? Porque eu recebi sem pagar, sem cobrar. Por que com as músicas é as mesmas coisas e com tudo que eu faço é do mesmo jeito? Porque foi Deus que me deu. E eu não poderia cobrar por isso. Eu duvido se você já viu uma igreja pregando esse tipo de coisa. Não, é sempre o dízimo, é sempre o dinheiro, é sempre o pagar, é sempre isso. O pastor dá, o pastor fazer, ou a igreja oferecer para o povo alguma coisa. Eles, não vocês, eles, eu nunca vi.
Pode existir, com certeza, porque eu não sou o único que olha isso daqui, não vou ficar aqui rotando virtude, mas eu nunca vi. Eu nunca vi. Sério, nunca vi. Nunca vi tirar do bolso de alguém para falar, olha, eu fiquei sem nada, mas dei. Como Paulo fazia, eu não fui pesado para ninguém. Eu custeei a minha vida, eu custeei o que tinha que pôr. Deus me deu o sustento através do meu trabalho para que eu pudesse fazer a obra, e é assim que nós fazemos. Usamos dos nossos recursos, trabalhamos, fazemos e tiramos aquilo que teoricamente seria meu para dar justamente para aquilo que Deus diz, olha, é aqui, é ali e é isso. Não esperando glória, nem esperando flama, nem esperando reconhecimento, nem esperando nada. Nós estamos aqui apenas servindo. Se a gente continua lá em Lucas 6, versículo 35 e 38, a palavra do Senhor ela diz assim: façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Faça isso porque Ele é bom, também para os ingratos e os maus. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as suas bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-la nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, quem está conversando conosco aqui? Jesus. E Jesus ele está ensinando algo que no começo para mim era uma coisa muito difícil de aceitar. Quando ele falava que se alguém afrontasse a minha face direita, era para oferecer a esquerda. Se alguém me fizesse mal, era para não fazer nada. Cara, isso bugava a minha cabeça, porque desde criança nós somos treinados a reagir. Eu tenho que reagir, eu tenho que fazer o mal, eu tenho que fazer... O problema é que a gente sempre viveu no meio da maldade. E o olho por olho, o dente por dente é o que rege a maldade. Mas o amor de Deus e a presença do Espírito Santo é diferente. E aqui eu não estou falando, você tem que apanhar calado, porque se você já está numa relação que isso é uma opção, você não deveria nem estar nessa relação. O problema é que a gente erra lá no começo nas escolhas, colocando as nossas expectativas nas pessoas e não em Deus. Depois vem a consequência de se viver na escuridão com o demônio, e aí quer falar que não é sobre isso, mas é sobre o que Deus está dizendo aqui. Não seja você o mal, não acorde você para fazer mal para os outros, não seja você que faça a fofoca, não seja você que conte a mentira, não seja você o ponto de inflexão das coisas, não seja você. Façam o contrário. Quando nós nos convertemos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós sempre fazemos o contrário. Se você tinha uma vida antes de Jesus, quando Jesus chegar vai ser o contrário. Porque a luz é o contrário da escuridão, o amor é o contrário do ódio, a alegria é o contrário da tristeza, a sabedoria é o contrário da tolice. Então nós seremos o contrário. Façam o contrário, amem os seus inimigos. Então eu não vou ter raiva de ninguém, eu não vou ter ódio de ninguém, eu não tenho inimigo, eu não tenho nada. Se é para mim amar, é para mim orar. Não é para mim fazer nada para prejudicar, não é para pagar na mesma língua, não é para mentir, não é para fazer nada. Sabe quem vai me proteger? É o Senhor. Então, a partir do instante que eu estou tomado pelo Espírito Santo, que eu entreguei a minha vida para Deus e eu me arrependi dos meus pecados e dos meus maus caminhos, eu não faço mais mal. A mão que pesa sobre os outros é a mão do Senhor. Pode ser no jeito que às vezes eu não entendo. Ah, mas não aconteceu nada de errado com aquela pessoa. Você imagina dentro dela o quanto está pesando. Porque o pecado pesava dentro de nós a tal ponto da gente ficar cansado, da gente ficar triste, abatido. Você acha que não acontece nas outras pessoas? Não é porque uma pessoa está tirando uma foto e colocando na rede social que ela está bem, não. Não é porque ela está num lugar demonstrando que está ali sorrindo que ela também... Aprende a olhar o olho das pessoas, aprende a olhar a alma das pessoas, aprende a olhar a palavra das pessoas. Pessoas felizes não falam de pessoas, pessoas felizes falam de Deus. Pessoas que amam não buscam oportunidades distantes, pessoas que amam, amam quem estão perto. E o amor se manifesta no nosso comportamento. Amem os seus inimigos e façam bem para eles. Eu não vou ficar prejudicando ninguém. Eu prefiro ficar com o prejuízo do que achar que eu preciso daquilo, porque eu sei que Deus ele vai me dar muito mais. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E isso é uma verdade. Tem coisas que eu já emprestei
e que eu nunca recebi de volta, assim como teve coisas que eu emprestei e nunca devolvi. Isso é um fato. E nós temos que ter a sinceridade de olhar e entender o contexto e entender o porquê. Tem coisas que nós recebemos que nós não podemos devolver, que nós não podemos retribuir. Eu nunca vou poder retribuir uma Bíblia que eu ganhei. Nunca vou poder retribuir, porque foi essa Bíblia que mudou a minha vida. Só que talvez a pessoa que me deu não acreditou naquilo que ela me deu e não mudou a vida dela. Então você entende que a oportunidade está na mão de cada um, não é dar a Bíblia, mas é o que cada um faz com a Bíblia que recebe. Ela não tem um poder mágico, mas ela é o caminho. É ela quem nos faz encontrar o Senhor. E eu não sei se você tem discernimento ou noção, porque eu também, se alguém dissesse para mim, eu falava, não é isso. Porque a gente é ignorante com gosto e com força. A gente desmerece Deus. Nossa, como a gente desmerece o Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende piedade pelas tolices que nós falamos. E eu sei que o Senhor tem, porque Ele fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Isso é uma verdade. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Ou eu ajo do jeito que Deus ensina, para que eu seja filho dele, para que nós possamos ser irmãos, ou nós vamos viver essa vida que a gente sempre viveu, que nunca levou nada a lugar nenhum. E no final você vai parar sentado em algum lugar conversando com uma pessoa mais problemática do que você. E você achando que você tá pagando, e essa pessoa estudou, ela sabe o que está fazendo. Se uma pessoa não se aplica na própria vida aquilo que ela estudou, se o Espírito Santo não conduz nem a boca de quem prega, você vai me desculpar, tem alguma coisa errada. Um dos frutos do Espírito é autocontrole. Se eu não consigo controlar aquilo que eu como, se eu não consigo controlar aquilo que eu bebo, ou aquilo que eu faço, é porque eu não estou com o Espírito Santo. Então eu posso conhecer a palavra sim, mas sem Espírito, tá morta, né? Tá morta. Façam isso porque ele é bom também para os ingratos e os maus. No passado, quando nós começamos a receber o Evangelho, nós merecíamos ele? Não. Ingrato e mau, exatamente assim, sem pôr nem tirar. E é a mesma oportunidade que nós tivemos que nós vamos dar às outras pessoas. Sempre antes de você reclamar de alguém, veja se você já não fez aquilo. Eu preciso me colocar no lugar do irmãozinho ou da irmãzinha. Eu preciso olhar o meu pai e a minha mãe como pessoas. Eu tenho que olhar as pessoas da minha família como pessoas. Eu não posso olhar outra pessoa como ela tem uma obrigação. Porque senão eu acabo obrigando as pessoas. Todo mundo tem deveres, né? E eu só tenho direitos. Só. E eu não tenho que fazer nada. E não é assim que funcionam as coisas. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Então aquilo que eu quero receber de Deus, de alguma forma eu preciso fazer para outras pessoas. Não adianta só ficar esperando. E você vê que aqui ele não está falando espere dos outros para que vocês recebam. Ele não está falando tire de vocês para dar para os outros. Que aquilo que vocês tirar eu vou dar para vocês. O tempo que você gastar eu vou dar para vocês. As coisas que vocês fizerem eu vou dar. Ele é generoso e as suas bênçãos que ele lhes darão serão tantas. Então, quando eu sirvo a Deus, quando eu faço o contrário do que eu faria, eu sou cada vez mais abençoado. E bênção, muitas vezes, você pode achar que é dinheiro. Bênção é você poder deitar na sua cama e dormir. Bênção é você poder ter uma relação sadia com o alimento. Bênção é você poder fazer um exercício físico sem ficar ali com aquelas obsessão, sem ficar dando jeitinho. Bênção é você poder tratar todas as pessoas com educação, você não sentir raiva, nem ódio, nem mágoa. Bênção é você poder ter satisfação nas coisas que você tem. Bênção é justamente isso, e vai ser tantas bênçãos, mas tantas bênçãos, que vocês não poderão segurá-la com as mãos. Então olha que nós estamos saindo de uma vida de treva, de escuridão, onde nós não tínhamos nada, onde nós tínhamos uma dependência emocional, onde tudo dependia dos outros, para agora nós estarmos nas mãos de Deus, recebendo coisas que não cabem nas nossas mãos. É uma virada de chave. Mas por quê? Porque eu amei os meus inimigos, eu dei sem esperar nada em troca. O que eu recebi de graça, eu dei de graça, não fiquei tentando tirar vantagem de Deus. E hoje que a gente vê é só isso. Você acha que o cara que pede like, curtida e compartilhamento, ele tá preocupado com a palavra? Não tá, ele tá querendo ganhar dinheiro, porque ele monetiza, porque ele faz... Vocês me perdoam que às vezes
No YouTube tem negócio, eu não consigo tirar aquilo. Entendeu? Onde não tem, que eu consigo tirar, que não tem propaganda, eu tiro, porque o interesse não é esse, não é receber nada. Você entendeu? Mas é assim que as coisas são. O mundo, ele toca nessa banda. E não tem muito que a gente possa fazer, mas o que eu posso fazer, eu faço. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, da mesma forma que você julgar os outros, condenar os outros, não tentar entender os outros, você vai ser condenado. E a condenação começa agora, nos teus sentimentos, quando você sente medo, aflição, pânico, a ansiedade e tudo aquilo. Então, se a nossa esperança está no Senhor, deixa Deus cuidar de nós. Aquilo que nós recebemos do Senhor de graça nós vamos dar, nós não vamos cobrar por isso. Quando nós evangelizamos alguém, essa pessoa não fica em dívida com nós. Nós fazemos isso por amor. E quando nós amamos sem nada em troca, não pelos nossos interesses. Nós não evangelizamos as pessoas porque eu tenho interesse naquela pessoa. Nós evangelizamos porque essa é a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você possa se arrepender. Leia a palavra de Deus, ajuda eu aí, ajuda, por favor. Se arrependa, escute os devocionais, as músicas. Tem uma playlist que chama This is Gabriel Binato, tem nas plataformas, tá todas as músicas lá, 83 músicas feitas especialmente para vocês, que contam uma trajetória, que o refrão é versículo da Bíblia, que tudo está alinhado com a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai começar a reconhecer os trechos que estão sendo usados, e isso é muito bom, você poder reconhecer o Senhor, tá bom? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.